No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Estamos falando do segundo domingo do tempo comum, quando Jesus fora convidado com seus discípulos a um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. É de casamento que ainda estou falando, e eu creio que alguns dias ainda falaremos sobre. Tá bom? Esta liturgia, ou melhor, este evangelho do segundo domingo do tempo comum, ele acaba por nos dar uma informação precisa, uma informação sólida, que se constitui para a igreja uma base firme, rochosa, para que ela diga que Jesus Cristo foi Filho único de Maria Santíssima. Repito-me, este texto das bodas de Caná, que está no Evangelho de São João, no capítulo 2, ele se constitui para a igreja uma base evangélica. A igreja consegue enxergar isso com muita clareza, com muita nitidez. E por que a igreja isso enxerga? Com muita clareza. Ela tem base não só na tradição, também no texto sagrado, também nos evangelhos, para dizer que essa afirmação de que Maria teve outros filhos além de Jesus, ela não procede do texto sagrado. Ela não tem conexão com os evangelhos. Esta questão, ela fica mais acentuada. Quando faço esta afirmação de que Maria teve outros filhos além de Jesus, quando o texto sagrado em nenhum momento isso afirma. Aqui começa uma incógnita. Aqui começa uma grande interrogação. Poxa, se eu defendo o princípio da sola escritura, só é verdade de fé aquilo
que seja provado pela Bíblia, pelas Escrituras Sagradas, ela é a única fonte de fé e de moral, a única regra, nada além do que ela diga. Como posso descaradamente afirmar que Maria teve outros filhos além de Jesus? O texto é claro, é sóbrio em afirmar: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava lá. Em 7 oportunidades, em 7 momentos, a família de Jesus, ela aparece no Novo Testamento. A família de Jesus, os irmãos de Jesus. Mas em nenhum desses momentos, em nenhum desses textos, em nenhuma dessas citações, há uma referência de que aqueles irmãos de Jesus eram filhos de Maria Santíssima. Estranho. É estranho. A única ligação materna, a única ligação filial com Maria é com Jesus. Aliás, este mesmo texto Obrigado. Este mesmo texto, por 4 vezes, refere-se a Maria como mãe de Jesus. Ou seja, fora Jesus Cristo, biologicamente, ela não é mãe de mais ninguém. Primeiro, 2:1. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Versículo 3. Tendo acabado o vinho, segunda vez, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Versículo 4. Respondeu-lhe Jesus. Esta resposta de Jesus é interessante. Mulher. Terceira vez. Opa, missionário. Opa, por quê? Ele poderia, observe, a intencionalidade de Jesus, e não só aqui, não só neste texto, em chamar a sua mãe de mulher. O evangelista poderia ter colocado aqui: respondeu Jesus à sua mãe.
Mãe, que tenho eu contigo? Mãe, que há entre nós? Mas ele suprime o mãe, mas o texto é muito claro. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse. O que ela disse? Não tem mais vinho. Respondeu Jesus para quem? Senão para a sua mãe. Porém, ele não a chama mulher. Não esqueçamos que este evangelho está sendo escrito ali por volta do ano 96. Há quem diga que vai até entre o ano 110, por aí assim. Quem está escrevendo este relato, este evangelho, ele sabe o que está dizendo e intencionalmente, propositalmente, deliberadamente, copiosamente, ele está transmitindo uma mensagem. Em vez de escrever, respondeu Jesus à sua mãe. Ele apenas diz. Respondeu-lhe Jesus. Respondeu para sua mãe. Mulher, que tenho eu contigo? Respondeu-lhe Jesus. Mulher, o que existe entre nós? Mulher, o que existe? Mamãe, o que existe entre nós? Deliberadamente, São João traz à tona aquela mulher profetizada no Gênesis 3,15, da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Mulher, o que há entre nós? Será que Jesus era o único a não saber o que existia entre ele e Maria Santíssima? Será que ele não sabia que ela era a mulher da qual nasceria a semente que esmagaria a cabeça da serpente? Ele era o único que não tinha conhecimento disto. Naquela festa de casamento, ao relatar, ao escrever, aquele acontecimento, aquele casamento que houve em Caná da Galileia, no primeiro dos sinais, no primeiro dos 7 sinais registrados por São João, ele faz questão de dizer que a mãe de Jesus é a mulher relatada no Gênesis pelo próprio Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Que há entre nós? Que há entre nós? Se tinha alguém que sabia o que havia entre Jesus e Maria, era o próprio Jesus. Porque ele era Deus. Ele não tornou-se Deus quando da ressurreição. Ele já nasceu Deus. É por isso que os magos
ao verem o menino, o adoraram. A epifania. Eles o reconhecem como Deus. Ou seja, quando Jesus chama sua mãe de mulher, somente neste texto, pela terceira vez, está aparecendo a afirmação de que ela é mãe de um único filho. E esse filho é Jesus Cristo. No versículo 5 do capítulo 2 de São João, já começa da seguinte maneira o versículo 5. Sua mãe. Mãe de quem? Mãe daquele que disse para ela: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. A mãe desse que agora está falando, ela não trocou palavras com Jesus? Ela não argumentou honra, respeito? Que conversa é essa? Ela apenas respondeu para Jesus, falando com os serventes. Como quem diz: vou lhe dizer o que há entre eu e você. Vou lhe dizer o que você tem comigo e eu contigo. Vou lhe dizer o que existe entre nós. Sem bater boca, sem questioná-lo, sem despersonalizá-lo, sem desmerecê-lo, sem humilhá-lo, sem constrangê-lo em nenhuma medida. Ela vira-se aos serventes e diz: quem que diz? Sua mãe, a mãe de Jesus, disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Depois a gente pode aprofundar isso mostrando nos outros evangelhos se há alguma afirmação que ligue Maria a outros filhos biológicos. Já antecipando, não há um texto, 7 vezes, falando da família de Jesus, dos irmãos de Jesus, nenhuma vez Maria Santíssima é ligada maternalmente a esses filhos. E como gosto de falar, aquelas filhas, alguma coisa teria que ser dito. Alguma menção precisava ser feita, mas não há nada a esse respeito. Quando os evangelhos denominam-na como mãe, é simplesmente de Jesus e de ninguém mais. Claro que ela é mãe da igreja, em outra conotação. Mas quando é dito que ela teve outros filhos, além de Jesus, esta afirmação é feita em sentido biológico. E mais um peso recai sobre este tema. Onde diz
Sabemos que José era apenas um pai putativo, um pai adotivo de Jesus Cristo. Deus quis que assim fosse. Quis dar uma família para Jesus. Mas não há um pedacinho de texto que diga que José era pai desses outros filhos de Maria. Para ficar mais feia a situação ainda. Porque se José não foi pai desses outros filhos, você era chamada de quê, mãezinha? Você é chamada de quê então, hein, mãezinha? Que nem bem José fechou os olhos, ela logo foi se envolver com outro homem para ter aqueles 4 filhos e aquelas várias filhas. Meu Deus, isto é sério, queridos. Todas as vezes que eu mexo neste texto, que eu leio este texto, mas me vem algo tão repulsivo. Como eu pude? Eu que aprendi a ler na Bíblia. A Bíblia foi praticamente a minha cartilha de ABC. Como eu pude fazer uma afirmação desta? Não só uma, não só duas, mas muitas vezes. Mas digamos que José foi o pai desses outros filhos e filhas. E também não há uma citação que ligue José a esse filho. Ora, se eu defendo o princípio da sola escritura, como eu posso fazer uma afirmação dessa, uma vez que a escritura nada me diz a esse respeito? Logo, se a Igreja Católica casou com o Estado, se a Igreja Católica casou com o imperador Constantino, casou com o Império Romano, o protestantismo casou com Jesus Cristo. E para mostrar que casamos com Jesus Cristo, só é verdade de fé aquilo que podemos provar pela Bíblia. O que não estiver na Bíblia está fora. Eu lamento dizer. Esse casamento não deu certo. Porque aqui está uma prova nítida de que fazem uma afirmação mentirosa contra a Igreja Católica, para agredir a Igreja Católica, para difamar aqueles mestres da Igreja que se debruçaram sobre o texto e nunca viram, em nenhuma medida, o texto fazer semelhante afirmação. Além de tudo, usa-se uma inverdade, falsifica-se a verdade para despersonalizar a Igreja Católica. Esse casamento não deu certo. E a cada dia que se passa, constatamos o quanto esse casamento não foi com Jesus. Porque se fosse com Jesus, com toda certeza, não fariam esta afirmação contra a verdade estabelecida de que não, isto nós podemos dizer.
A sola Escritura prova isto por A mais B, que Maria foi mãe apenas de Jesus Cristo. Aqui está, a gente pode provar isto. O contrário disto, não podemos provar. Eu paro por aqui, mas a gente ainda volta com esse tema. Tem muito a ser falado. Sobre todos nós, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.